Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com a fisioterapeuta Michele sobre estimulação precoce do bebê. Agora, Michele, qual que é a importância, né? Qual que é o objetivo da estimulação precoce? Bom, o objetivo da estimulação precoce é garantir para aquela criança que já tem algum distúrbio instalado ou aquela que tem risco, com que ela desenvolva o seu potencial global. Quando a gente fala de potencial global, a gente não fala só da parte motora. A gente está falando da parte cognitiva, da parte sensorial, da parte visual, da parte auditiva, da parte afetiva, emocional. Então, a estimulação precoce ela vai além da parte motora, né? A gente já falou aqui que ela é uma abordagem interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, o objetivo e a importância está ligada a esse objetivo, que é, então, garantir essa criança que ela tenha um desenvolvimento global garantido e mesmo que ela tenha já alguma disfunção instalada, que ela consiga explorar o seu potencial e alcançar o máximo que ela pode alcançar, né? Tendo, então, tanto a sua parte motora, cognitiva, afetiva, desenvolvida e possibilitando, assim, a interação dela com o ambiente e também com a família em volta, que é tão importante, né? Quando os pais têm uma criança com alguma limitação, uma das coisas que eles mais querem é que a criança consiga ser independente. Dentro da estimulação precoce, a gente visa muito a independência funcional, fazer com que a criança consiga explorar o seu meio, o seu ambiente, ser funcional nesse ambiente e ser independente, que ela não dependa tanto dos pais, dos cuidadores, para tudo que ela for fazer. Quando ela consegue explorar esse potencial global, quando ela tem o seu desenvolvimento integral, ela consegue, então, desenvolver-se, né, no ambiente e garantir essa funcionalidade, essa independência, que é o grande objetivo tanto dos pais como da criança também, porque a gente está garantindo para essa criança também a qualidade de vida, a gente está proporcionando para ela qualidade de vida, mesmo dentro de uma limitação que ela possa ter. Agora, Michele, esse tratamento depende de uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Mas em relação à fisioterapia, qual que é a importância da fisioterapia na estimulação precoce? Bom, a fisioterapia, ela vai atuar a partir de brincadeiras, jogos lúdicos e estimulação de posturas que são importantes para o desenvolvimento motor. Cada profissional vai estar, obviamente, estimulando a sua área e a estimulação em cada área, então o fonoaudiólogo estimulando a parte oral, o psicólogo, o psicopedagogo estimulando, né, a parte de aprendizagem, de memória, tudo isso vai contribuir para o desempenho da criança dentro da fisioterapia. Então, na fisioterapia a gente trabalha muito com o lúdico. Como a criança ela depende desse ambiente estimulador, lúdico, com jogos, com brincadeiras, com estímulo visual, sonoro, a fisioterapia na estimulação precoce, ela trabalha utilizando esses recursos. Então, a princípio, parece até uma brincadeira, né? A gente coloca a criança sentada com um brinquedinho na frente, estimula, né, a postura sentada, estimula a força da musculatura, a gente trabalhando o tônus, a questão do equilíbrio, a gente coloca a criança de pé e ali sempre brincando, estimulando as atividades rotineiras, atividades que ela faz no seu dia a dia, para que ela então consiga ir treinando e o cérebro vá criando conexões nervosas. A gente trabalha com o que a gente chama de plasticidade ou neuroplasticidade. Dentro do primeiro ano de vida da criança, ela tem um potencial muito grande de desenvolver novas conexões nervosas para suprir aquelas que foram perdidas, se for o caso de uma patologia já instalada. Então, como a gente utiliza esses recursos, a gente consegue trabalhar a neuroplasticidade dentro, então, desses recursos lúdicos, né, brincadeiras, jogos, a gente consegue fazer com que o cérebro aprenda e memorize e a criança tenha o seu desenvolvimento. Agora, Michele, quando que essa intervenção deve ser iniciada? Bom, tão logo o profissional que está acompanhando a criança, seja o médico, né, ou o neurologista, observe que a criança tenha alguma patologia ou está em risco de desenvolver alguma patologia, essa criança tem que ser encaminhada para estimulação precoce. Se os pais já perceberem que a criança apresenta algum atraso, ela pode também já procurar o profissional, o fisioterapeuta ou algum outro profissional envolvido na estimulação precoce. O ideal é que a intervenção comece, como o próprio nome já diz, de forma precoce, dentro do primeiro ano de vida da criança. Porque, principalmente se a criança já apresentar lesão do sistema nervoso, a gente consegue fazer com que ela recupere bem melhor as funções que foram perdidas do que aquela criança que começa a estimulação de forma tardia, porque ela já vai ter complicações, adaptações tanto de postura, né, como de funções cognitivas. É muito mais difícil a gente recuperar
do que a gente desenvolver naquela criança que ainda não tem, né, essas adaptações. Então ela precisa ser iniciada o quanto mais cedo possível, assim que for diagnosticado, assim que os pais percebam que há algo de errado com aquela criança. Agora, Michele, quais são as fases de desenvolvimento da criança? Bom, as fases de desenvolvimento, elas são chamadas de marcos motores. A gente tem os grandes marcos motores, né? A gente poderia dizer assim, até para facilitar, né, a compreensão de quem está nos assistindo. Então, a criança, dentro dos 3 primeiros meses, de 0 até 3 meses, ela precisa estar já controlando a cabeça, ela já precisa estar atenta a tudo que está à sua volta, né? Uma criança que já tem que ter movimentação ativa dos membros superiores, dos membros inferiores. É uma criança que já tem que levar, por exemplo, a mão no que a gente chama de linha média, que é esse eixo do olho e da boca. Ela já tem que ser capaz de visualizar um brinquedo. Com 4 meses, essa criança já tem que rolar, já tem que começar a pegar algum brinquedo, né? Quando ela é colocada de barriguinha para baixo, ela já tem que começar a tentar levantar a cabeça e levantar também o tronco. Com 6 meses, a criança já tem que estar iniciando o sentar, né? Quando você coloca ela sentadinha, ela já tem que ativar a sua postura para permanecer naquela posição. Com 7 meses, ela já senta sozinha, né? Com 10 meses, é uma criança que já fica de pé com apoio. Com 11 meses, essa criança já tem que começar a estar andando de forma lateral e com 1 ano, que é o marco motor da marcha. Ela já tem que começar a andar com 1 ano, mas é claro que existem as variações. As crianças podem sofrer variações de acordo com o ambiente que ela é exposta. Então, se uma criança não andou com 1 ano, mas andou com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ainda está dentro da faixa de tolerância. Agora, existe uma faixa de risco. Por exemplo, uma criança que já tem 1 ano e 6 meses e ainda não anda, essa criança precisa ser avaliada. Pode ser que ela tenha alguma disfunção, mesmo neurológica, ortopédica, né? Isso tem que ser investigado para que essa criança seja estimulada e possa recuperar esse atraso. Então, os marcos motores, eles aparecem no primeiro ano de vida. Porém, de 0 até 3 anos é que a gente tem, né, uma aquisição completa desses marcos motores. Depois de 1 ano, a gente tem as atividades mais complexas. A criança vai desenvolvendo atividades mais complexas, como correr, pular, subir uma escada, tirar uma bola. Então, de 0 a 3 anos, a estimulação precoce é muito importante, né? Nesse período, se a criança for estimulada adequadamente, ela vai conseguir desenvolver o seu potencial global, né? E sendo que uma criança que tem alguma desordem já diagnosticada, ela precisa do acompanhamento de 0 até 6 anos pelo menos. Até 3 anos ela tem que ser estimulada, até 6 anos ela tem que ser acompanhada e avaliada novamente para se garantir que ela está tendo um desenvolvimento dentro da linha normal. E é importante a participação da família nesse quadro, né, Michele? Muito importante. A família tem uma participação primordial dentro, não só da estimulação precoce, da fisioterapia infantil, né, como um todo. A criança ela não responde por si. E a criança que tem alguma limitação, ela ainda tem mais dificuldade de entender a intervenção e de cooperar durante a intervenção. Então a família ela precisa compreender o seu papel e ela precisa intervir porque o tempo de terapia é muito pequeno. Se a gente pensar que uma criança fica no consultório 1 hora, 2 horas por semana e ela passa o restante das horas todas em casa, o tempo de estimulação vai ser muito pequeno se ficar restrito só ao consultório. Então, é primordial que os pais reproduzam em casa aquilo que é feito na terapia e, além disso, sigam as orientações do terapeuta no que ele tem que estar fazendo no ambiente domiciliar. Porque o ambiente de casa é um ambiente que a criança vive, é ali que ela tem que se virar, é ali que ela tem que ser funcional, que ela tem que ser independente. Então, os pais têm que adaptar o ambiente de casa à realidade da criança e fazer com que ela se sinta útil ali naquele ambiente. Quando a família entende isso e coopera, né, e atende às solicitações, é uma família participativa, a gente consegue potencializar muito mais o desenvolvimento dessa criança. Então, essa interface, não é, essa integração criança, né, família e terapeuta, ela tem que ser observada para que o sucesso, né, no desenvolvimento da criança seja alcançado. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutora, nessas importantes dicas para gente. Eu que agradeço. Ok, até o próximo programa Saúde para você.